Ai. Minha bateria Eu acabou. aprendo fazendo os meus filmes, né? Eu, de alguma forma, intuitivamente, eu me dirijo a algum lugar e o fazer me ensina. Deixa aí, ninguém se machuca. Não só tecnicamente, dramaturgicamente, mas do ponto de vista humano. Aí, cara, Quem é, Patricinha, agora? de cabeça, né? É com a gente que vem um pensamento de renovação muito forte. Então eu não posso imaginar ela ser recusada, ela ter medo de fazer o que ela queira, né? Principalmente se isso for cinema. Às vezes gosto, outras detesto mais. Acho que a minha busca é um pouco essa, assim, de tentar encontrar projetos que me desafiem, que me façam falar, meu Deus, será que eu vou saber fazer isso? E, sabe, e aí estudar, e investigar, e inventar uma linguagem para contar aquela história. A gente sempre vai filma num esquema de semi-guerrilha, sabe? Quer dizer, sempre não, né? Filmes de baixo orçamento são filmes que dependem muito da boa vontade. A cada 30 anos uma mulher chega num lugar, em termos de poder, vamos dizer, no mercado, né? Um nome. Então, não é que é uma festa, é na verdade uma guerra. O que mais você quer? Eu gosto de me vestir assim, eu não gosto de boliche, eu não gosto de futebol. Fui roubado na porra da maternidade, eu fui roubado por vocês! Vocês roubaram minha vida! Eu cresci numa família de cinema, né? Então, assim, meu pai é diretor, minha mãe produtora. E desde criança eu sempre passei as férias nos sets de filmagem. Então, era um universo muito familiar para mim, assim. E eu sempre adorei, porque achava que era um mundo meio mágico, assim, né? Eu via meu pai em casa escrevendo e, de repente, aquilo que ele escreveu se concretizava. Então, achava que era um mundo, assim, muito, muito rico de possibilidade, de sonho. Meu pai era cineasta, minha mãe é cineasta, então eu sempre tive um ambiente muito cinematográfico na minha casa, né? Aí depois, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a pensar o que eu ia fazer da vida e pensei, poxa, então acho que eu vou fazer aquele negócio que eu sempre gostei e sempre curti. Então, muito difícil para todo mundo, né? Mas para as mulheres também, porque você não tem tantos exemplos de mulheres cineastas que são bem-sucedidas, né? Mas mesmo assim, falei, vamos lá. Tive que escolher uma profissão quando, né, se vai terminando o colegial, e aí eu pensei, vai ser para toda a vida, então eu preciso tomar uma decisão séria. Qual é a coisa que eu mais gosto de fazer? Aí a resposta veio, cinema. Dirigi meu primeiro filme, foi Super 8, com 15 anos mais ou menos. Eu fiz um curso, comecei a dirigir uns filmes. Depois entrei na ECA, com uns 17, fiz uns curtas. Primeiro filme, 35mm, eu ganhei um edital Prêmio Estímulo. Era um documentário sobre rock paulista.
Há 19 anos, eu fiz o Pátio como atriz, produtora, também coreógrafa, dirigido por Glauber. Então, namorar com Glauber, namorar com o próprio cinema também, né? Isso começou muito cedo. As mulheres tiveram uma participação ativa, fundamental, naquilo que viria a ser o cinema brasileiro. Então, e há uma distância muito grande, as pessoas hoje em dia falarem as mulheres aqui estão fazendo grandes filmes. Gente, fizeram há 100 anos atrás, sabe? E eram extremamente ousadas para a época, eram figuras importantes. Então, a minha teoria, se for o caso de perguntar, é que as mulheres já estavam lá, e melhor que os homens. Hoje a gente tem um movimento de mulheres no cinema que eu acho que está crescendo cada vez mais, né? A gente consegue assistir muito mais filmes com direção, com roteiro de mulheres, com produção de mulheres. Tem muitas cineastas, principalmente com a pesquisa que eu venho fazendo por conta do doutorado, que a gente vai descobrindo, assim, houveram cineastas em outras épocas, muitas vezes ali já no início do cinema mesmo, no momento em que o cinema a gente nem chamava de cinema, mas são mulheres que ainda não foram descobertas. Eu tinha primeiro feito um curta-metragem, que foi o Almoço Executivo, foi um filme que eu co-dirigi com um amigo meu, enquanto estava na MTV ainda. Quando entrei na faculdade, que começaram a colocar os filmes do meu pai para serem objeto de estudo, e que a gente foi debatendo, se aprofundando nos temas, eu vi que meu pai estava nos livros de história, que meu pai era debatido em sala de aula, que a obra do meu pai era de fato importante. Eu falei, nossa, eu acho que então realmente tem alguma coisa aí sobre a qual eu preciso prestar mais atenção, entendeu? E também lidar um pouco com essa dor, assim. Ela falou, papai morreu. Então fazer um filme era uma maneira também de eu falar, não, eu preciso enfrentar essa parada aqui, eu preciso descobrir quem era esse cara, quem era meu pai, para além do que a família me conta, né, e os amigos. E foi assim que eu comecei a pesquisa. E aí, durante o filme foi, sei lá, uma baita sessão de análise, assim, tipo, valeu por, quer dizer, o filme durou 8 anos, né, a feitura, mas eu digo, foi assim serviu muito para eu me confrontar com essa história, né? Descobrir quem era esse cara, quem era meu pai. Profissão cineasta. E um pouco preencher essas lacunas de quem isso, eu sou filha dele, eu sou herdeira dele, eu sou, né, enfim, eu tenho todas as coisas que ele deixou. Contracenei com uma grande amiga, Cacilda Becker, com Maria Fernanda, mas realmente também a televisão saiu ganhando porque eu era um péssimo ator. Foi um grande desafio, assim, né? Porque eu já tinha feito 4 curtas. Por mim, eu ficava fazendo curtas que eu adorava. Mas aí chega uma hora que nos editais eu comecei a não ganhar, porque as pessoas falam, não, esse projeto aqui da Tata não é legal, ela pode fazer melhor. Eu falo, se eu pudesse, eu faria, né? Não é isso. Aí eu vi que havia ali um espaço esgotado para mim. E até hoje eu vejo com certa razão, né? Porque tudo precisa se renovar. O Céu de Estrelas foi um projeto de economia, de tecnologia e de dramaturgia também, né? Porque a história toda se passa numa casa, com 2 personagens e 2 ou pouco mais que entram e saem. O meu primeiro filme calhou de ser um estouro de bilheteria, assim, e foi uma coisa realmente inesperada. O Fábio Porchat não era conhecido, não existia a Porta dos Fundos.
A gente foi fazer um filme completamente despretensioso, baseado numa série que não tinha nem ido ao ar. Então, assim, era realmente um filme de turma. Era o primeiro longa da equipe toda, todo mundo muito inexperiente, assim. E acabou que aquilo deu certo, o filme era super engraçado. No meio do processo, o Fábio lançou Porta dos Fundos e ele virou um fenômeno. Então, acho que o filme entrou, assim, chegou ao mercado num momento particularmente favorável para receber aquele projeto. Amor, vamos girar? Quê? Vamos girar que nem naqueles filmes românticos que o casal se beija e fica assim rodando. Essa ideia é maravilhosa, adorei essa ideia. Mas vamos fazer outra coisa que tem em filme romântico também? Que é ir pro quarto ficar pelado transar? Isso, adoro isso em filme romântico. Tá, vamos pro quarto, Tá, então. então. No colo, se não dá azar. Isso aqui que eu tô tendo é sorte. Pô, bem legal saber, vamos lá. E aí, né, quando você faz um primeiro longa que tem um resultado de bilheteria forte, como teve o Meu Passado Me Condena, eu acho que é natural que algumas portas se abram e que as pessoas também começaram a me convidar para dirigir outros projetos, outros filmes voltados para o mercado. Então, acho que foi um pouco uma conjunção de fatores, assim. Eu acho que o primeiro filme é bem determinante. Se você tem um primeiro filme que não vai bem, seja no aspecto de crítica, de prêmios ou de público, se não vai bem nenhum desses três, a sua moral cai bastante, né? Então, o fato do Durval Discos ter ganho o Gramado, e, enfim, ter ido bem de crítica, eu acho que foi, com certeza, ajudou. Aí você tem uma velocidade em ganhar os próximos editais, né? Agora todo mundo só quer CD, as indústrias vão parar de produzir vinil. O que vai acabar? O LP. Os filmes que eu fiz foi editais ganhos. E você, para ganhar um edital, você já tem que ter um distribuidor. Outros filmes que eu fiz independentes também não tiveram esse problema. Foram distribuídos. Eu tenho 3 filmes distribuídos pela Pandora, assim, seguidos. E distribuímos também a Mercúrio, distribuiu Luz nas Trevas, que foi bastante bem. Teve 30 mil espectadores no cinema. A dificuldade é geral, mas não particular minha. De uma certa forma, eu tive sorte até. Fazer cinema é sempre uma forma da gente se colocar no mundo, de se entender enquanto sujeito, enquanto uma existência, enquanto alguém que pensa ou tem alguma crítica. Eu adoro olhar para o mundo com humor. Eu acho que o humor é uma ferramenta assim, capaz de fazer a gente refletir, a gente pensar sobre um monte de coisa. Ao mesmo tempo, às vezes, é uma ferramenta para a gente aproximar o espectador e depois tratar de outro assunto. Ou às vezes não, ou às vezes ele é só uma forma de desopilar a vida das pessoas e de dar alegria e risada. O humor, ele como diz, ele faz o cara estar em dia com você na mesma vibe de lógica, porque o humor é completamente ligado à inteligência. As histórias são universais. Algumas, como eu, podem, por exemplo, tematizar o racismo, a cor da pele. Eu tematizo o protagonismo feminino. É com a gente que vem um pensamento de renovação muito forte. Então, eu não posso imaginar ela se recusar, ela ter medo de fazer o que ela queira, né? Principalmente se isso for cinema. Eu acho que ao longo do tempo eu desenvolvi uma forma de dirigir que eu chamo de feminina, no sentido de que eu não gosto de dar ordem. Eu não gosto de ser autoritária. Eu gosto de ser autoridade no sentido de que eu sou a pessoa que mais sabe o que está acontecendo ali, mas de ter uma relação de troca. Costumo dizer assim, eu sou diretora para trabalhar com ator. Eu acho que ator é um bicho maluco e mágico, assim. Eu não me canso de todos os dias admirar a disponibilidade que eles têm, assim, sabe? É uma profissão, assim, que eu tenho muito respeito e muito amor pelo que eles fazem, assim. Então, para mim, a escolha do elenco é 50% do meu trabalho, sabe? Porque eu acho que se você errar ali, depois é bem difícil consertar esse erro. Como eu já fui chamada há muito tempo, é muito interessante você também já estar no projeto, né? Você acaba de uma certa forma se preparando também antes para ele, e entendendo que você vai filmar com muita antecedência. Ela tem uma segurança muito grande no set.
Então, assim, ela tem uma delicadeza e uma atmosfera de te deixar muito à vontade. Um café doce, amanteigado com gosto de avelã e frutas secas, ou um café equilíbrio, um mix de amargor, doçura e acidez com pitadas de cacau. Vem cá, não tem café normal, expresso, com açúcar, com gosto de café, não? Não, senhor. Mas nós temos o café da casa, que é todo feito em notas bastante específicas. Não, obrigada, não quero, valeu. Uma caipirinha. Ah, pode ser, uma caipirinha, por favor. De chia, jabuticaba, kiwi ou carambola. Uma caipirinha normal, cachaça, limão e açúcar, pode ser? Lima, lima da Pérsia, limão galego ou limão siciliano. Cerveja. Obrigada. Elas me trouxeram para aquela cena de um jeito tão legal, de um jeito tão confortável, que isso apareceu no filme. O Hoje, ele veio primeiro por causa da Beth Faria, que queria adaptar esse livro e me convidou para dirigir. E acho até que indicada pelo Fernando Bonassi, salvo engano. Ela desistiu do projeto e eu segui. Porque é a história de uma mulher que compra um apartamento com o dinheiro que ela recebe de indenização pelo desaparecimento do marido na época da ditadura. O Estado busca reparar a perda dessa mulher e indeniza ela. E ela compra o tão sonhado apartamento. Ela que vivia, desde então, numa estabilidade incrível, compra esse apartamento. E no dia que ela muda, o marido volta. Essa é a história do livro e essa é a história do filme. Um filme lindo, que é uma felicidade, um orgulho ter feito esse filme. A Tata ficava no vídeo assiste, e é um filme de uma coisa muito pessoal que a Tata queria dizer. Quando acabava a cena, eu ia até ela e ela falava assim, eu via que ela tinha gostado, mas ela fazia assim. Eu adorava quando ela fazia esse... Era um barulhinho que ela sempre fazia, que significava que a gente pode mais numa coisa. Eu acho que faz parte do feminino ver por dentro. Se você pensar, muitos filmes foram feitos a respeito da ditadura militar. Mas o recorte que a Tata faz no Hoje é inédito. Diário Oficial, artigo 1. São reconhecidas como mortas. Para. Não. Que tipo de indenização é essa? Na minha morte ou por danos morais? O Califórnia foi feito com muito pouco dinheiro, foi lançado com muito pouco dinheiro e a gente dependia muito de boca a boca. É um filme que tem elementos autobiográficos, apesar dele não ser, a história não é autobiográfica, mas ele tem muitos elementos autobiográficos e tinha essa questão da AIDS que para mim era muito importante. A Estela ela é a personagem principal do filme, né? O filme se trata de um período de vida dela, começa com ela menstruando e com ela perdendo a virgindade. Então é meio essa maturação da mulher nesse período. E se passa nos anos 80 o filme, então trata muito dos dramas na escola, assim, amores. Como diretora, ela sabia muito bem o papel dela ali, as coisas que ela tinha que fazer para dar certo. Então ela sabia que o clima do set ia depender do clima dela, então ela estava sempre calma, atenciosa, super fazendo de tudo e mediando todos os núcleos de equipe para fazer tudo estar tranquilo, mesmo nos momentos mais tensos, que teve momentos muito tensos, de muita coisa dando errada. E ela segurando a barra, assim, super tentando manter a calma. Não é um filme fácil de fazer, porque filmar com adolescente nunca é fácil. E você tem que acertar, se você não acerta as atrizes, você tem metade do filme por água abaixo. Você tem uma possibilidade de fracasso muito grande, e nesse caso ela acertou, tanto na atriz principal como nas coadjuvantes. O processo do Quero Ela Volta foi o mais longo da minha vida, né? Foi quase 20 anos, 19 anos. Porque era um tema muito delicado de tocar, porque ele mexe numa ferida, né? E ele... todo mundo se vê naquela história em algum lugar, assim, então demorou muito para chegar. Outro dia eu estava vendo um filme do Orson Welles, que ele fala, no fundo, o cinema a gente está sempre atrás do acidente.
Então eu estou ali filmando o roteiro, tudo bem, mas o que eu quero mesmo é que aconteça algo que eu não sei, né? Porque aí isso é muito mais vibrante do que algo que eu já sei que vai acontecer. Então eu estou sempre atrás desse acidente. Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, é um marco também, né? Porque ele expressa uma mudança social incrível e inédita na cultura brasileira, né? E faz a gente perceber que, por exemplo, a condição de empregada doméstica não é hereditária. Claro que a gente acaba querendo falar de personagens que estão mais oprimidos, porque a gente é oprimida, né? Agora que está começando a falar, pelo menos, nós somos oprimidas, e tentar sair um pouco desse lugar. Eu consigo ver pessoas muito fortes, e mulheres principalmente muito fortes, num desejo ainda de produzir, de ter a sua fala sendo posta. Tudo que eu aprendi durante a vida, né? Essas companhias maravilhosas desses dois diretores, né? Um muito no começo da minha vida, o outro 35 anos, meu companheiro, né? Rogério de Ganzerla. Então eles me deram régua e compasso também para o cinema. Vocês não sabem que era a Dona Helena Inês como mocinha, baiana. Era linda, uma beleza total, charmosa, fina, educada, inteligente. Preciso dizer mais? Era uma atriz fantástica e ela consegue aproveitar essa herança que ela tem, que é do Sganzella, e desenvolver uma assinatura que é dela. Não é, a gente não está vendo filmes sganzellianos, a gente está vendo filmes inesianos, vamos dizer assim. Eu acho que o que mais marcou todo o meu trabalho foi O Bandido da Luz Vermelha. Eu procurava já há algum tempo, como atriz, romper com uma interpretação naturalista, stanislavskiana, né, que é da minha própria formação, e fazer algo mais de ruptura. Mas você vê ali uma vontade de transgredir, de continuar transgredindo certas regras que o Sganzella já transgredia, mas não de um modo somente sganzeliano. Você percebe a herança, mas você percebe também um caminho que é próprio dela. As mulheres têm que se unir para achar espaço, né? E, claro, ir melhorando cada vez mais. E quando uma pessoa, como no caso eu, faz um filme de sucesso, isso dá uma força para todas, né? Na hora que a Ana Mui Laerte faz um filme que ganha um prêmio em Sundance, ela está facilitando que outras mulheres dirijam seus filmes, assim. Eu acho que essas portas vão se abrindo à medida que mais mulheres vão chegando e realizando projetos que tenham, sabe, uma repercussão. Se a gente não está lá, alguém está construindo a nossa imagem, sem nos consultar. E, eventualmente, reproduzindo preconceitos e preceitos e conceitos e arquétipos. Pode continuar essa conversa, não é, da gente não ter coragem de fazer as coisas porque vai ter dificuldades. As dificuldades, a inteligência é uma coisa difícil também, não é? A mediocridade é mais fácil. No entanto, a gente não se conforma com ela, né? Porque a gente quer aprender, estudar, né? Fazer cada vez coisas melhores. A gente precisa que cada vez mais mulheres estejam dirigindo filmes que tenham repercussão de crítica, que tenham alcance de público. Eu acho que tem uma questão assim que eu já vi a Ana Mui Laerte colocar algumas vezes, que é o desconforto quando a mulher alcança uma posição de poder, né? O sucesso e o fato de eu ter tomado um lugar que normalmente é de homem, né, me fez sofrer muitos ataques. Quanto mais produção a gente vê de mulheres, tanto assim, enquanto personagens, quanto diretoras, produtoras, câmeras, o que normalmente é um pouco mais raro de se encontrar, montadoras também, eu acho que mais as mulheres vão se convencendo de que elas também são capazes. Cadê as distribuidoras mulheres? As exibidoras mulheres, né? Quem é a dona de cinema? Mulher. Só tem homem, né? Por que as pessoas que estão financiando o cinema, né, os grandes distribuidores, são todos homens?
Um efeito dominó, você não tem muitos filmes feitos tantos filmes feitos por mulheres, aí você tem menos filmes que entram nos festivais, aí você tem menos filmes que ganham prêmios. Agora, por que eles também não entram tanto nos festivais? Será que é porque só tem homens no comitê de seleção? A questão é que você é ignorada, entendeu? Você escreve o roteiro, você dirige, você é coprodutora, mas no mundo dos negócios, você é café com leite. Então, em várias situações de festival, de negócios, de compra, de venda, eu era tratada como se eu fosse criança. Nosso meio, né, do cinema, ele é totalmente dominado pelos grandes estúdios, né, porque tem dinheiro. Então, pra você ter uma ideia, assim, sei lá, o orçamento de lançamento só para a internet de um grande blockbuster que foi lançado na mesma semana que o Califórnia, por exemplo, equivale ao orçamento total do filme, inclusive a verba de lançamento inteira para o Brasil. Então, assim, esses números, eles são muito discrepantes, né? É uma loucura. Existem os dois lados da moeda. Eu ter uma verba muito grande faz com que eu tenha muitas possibilidades, né? Dentro da minha história, dentro da equipe que eu vou montar, mas eu não ter também tanto dinheiro para a produção de um filme também me traz outras liberdades, como também encarceramento. Quem são as pessoas que poderão se interessar, não é, por aquele filme? Pessoas que, por exemplo, não se interessam por um blockbuster, né, e acham que o Oscar é uma bobagem, né? Existe esse público também. E que gosta de filmes autorais, que tem uma sinceridade, uma liberdade de expressão. Eu acho que existe público para tudo, tem que abrir o leque. O cinema não é só um entretenimento para sábado à noite, vou, sei lá, me desligar do mundo, vou até o cinema para ver um filme e ficar tranquilo. Não, o cinema é uma forma de protesto, né? É uma forma de você pensar o mundo em que você vive. Então você vê, a cada 30 anos uma mulher chega num lugar, né, em termos de poder, vamos dizer, no mercado, né, um nome. Então, não é que é uma festa, é na verdade uma guerra. E aí eu lutei a guerra, né? Eu chorei muito também por humilhação, sabe, muita humilhação. E eu achava muito injusto e sofria, mas lutei, e aí, pelo sucesso do filme e também pela minha postura de luta, eu acabei, enfim, virando uma referência para, tanto neste momento do cinema brasileiro, porque isso muda o tempo inteiro, mas para as meninas, né, que estudam cinema hoje, dizer assim, eu posso, né? O que essas mulheres me ensinaram é que elas tiram de letra. Elas acham brechas, elas arranjam as maneiras de viver em situações mais adversas. Então, eu acho que sim, talvez isso cresça justamente por essa capacidade feminina de driblar, né? E nós vamos resistir, nós vamos fazer de uma forma ou de outra. Mais do que nunca é importante que a gente tem espaço, que a gente tenha voz, e que a gente sabe que a gente vai ter que batalhar, porque isso aí não vai vir de graça, entendeu? Isso aí vai ter que ser uma luta diária. Você quer ver mais filmes dirigidos por mulher? Você quer ver mais filmes de um determinado tipo no cinema nacional? Você pode ir no cinema e pagar esse ingresso, você vai ajudar o filme a ficar mais tempo em cartaz, né? Porque isso faz diferença. E você vai estar sinalizando de alguma forma, olha, esse filme tem público, né? Isso parece uma ação muito pequena, mas é uma ação possível e que faz diferença mesmo, né? Estão surgindo as grandes heroínas. Isso é maravilhoso. Isso realmente é uma grande mudança. Eu acho que vem muita luta, porque a gente chegou num lugar e a gente não vai recuar. E as condições hoje não são propícias, mas a gente está aqui. Então aguardem.